Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Nos diz assim o texto: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderosos em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Graças a Deus. Jesus, ele inicia o seu ministério terreno e ele convida um grupo de pessoas para segui-los. E essas pessoas, elas transformaram-se em amigas íntimas de Jesus Cristo.
De maneira que esse grupo vai crescendo de uma forma muito significativa, e por onde Jesus ele ia, por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Elas o viram, essa multidão, viram Jesus purificar um leproso ao leve toque das suas mãos. Eles presenciaram esses acontecimentos. Jesus apenas tocando em algumas dessas pessoas, elas eram curadas. Viram mortos ressuscitar por meio da sua ordem. Eles viram Jesus ordenar e demônios ter que obedecerem. Bem como viram enfermos sendo curado de todas as sortes de doença. Eles presenciaram todos esses acontecimentos. E com o desenvolvimento dessa relação, conforme eles testificavam esses acontecimentos, eles presenciavam tudo o que Jesus realizava, à medida que essa relação foi se desenvolvendo, eles identificaram a presença de Deus, o Criador de todo o universo, na pessoa de Jesus. Eles olhavam para aquele homem, para aquele filho do carpinteiro, e ele dizia: é ele. É ele de quem os profetas nos falaram na antiga aliança. Filipe, conforme descreve o Evangelho de João, ele chega em Natanael e ele usa justamente essas palavras. Ele diz: Natanael, nós achamos aquele de quem os profetas haviam nos dito. Eles conseguem identificar em Jesus Cristo o Messias que haveria de vir. Aleluia. Indagados a respeito de sua pessoa, no evangelho que Mateus escreve, Jesus ele pergunta: o que dizem os homens a respeito de mim? E cada um traz uma informação: tu és o Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista, e outro dizem que tu és um dos profetas. Jesus diz: e vocês que estão comigo todos os dias, diariamente, o que vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, aquele que haveria de vir, o Filho do Deus vivo. Eles foram ficando admirados com o poder e a autoridade de Jesus, ao ponto que não havia mais dúvida de que eles estavam diante do Cristo que haveria de vir. Quando Jesus ele aquieta a tempestade, faz com que o vento se acalme, com que o mar se aquiete, o texto diz que fica olhando ali os discípulos um para o outro, meio que embasbacado com tudo que estava acontecendo, e um começa a questionar ao outro: que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essas percepções lhes encheram de esperança, amados. Ter a convicção de que Jesus, de que aquele que estava diante deles era o Messias que haveria de vir, encheram eles de esperança. Eles tinham certeza que o reino de Deus prometido tinha chegado até eles. Olha, é esse o momento. Esse é o momento que os profetas haviam nos advertido que chegaria. Essa verdade fazia com que o temor não existisse entre eles, o medo foi embora. Ao ponto de se dispuserem a realizar qualquer tipo de trabalho. Diante de tudo que eles presenciaram, esse era o sentimento que eles tinham em relação à pessoa de Jesus Cristo. Porém, meus amados, contudo e todavia, ao contrário das suas expectativas, o que se ergueu para Jesus não foi um trono como eles imaginavam, mas sim uma cruz.
ao invés daquela grande multidão que o seguia lhe proteger, lembra Jesus entrando na cidade, aquela grande multidão atrás dele, Hosana, Hosana, Hosana. Ao invés dessa grande multidão lhe proteger, subitamente essa multidão começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Era o mesmo, boa parte das pessoas eram as mesmas. Os discípulos de Jesus acreditaram que ao chegar em Jerusalém, Jesus ele seria aclamado por todos. Mas como que em um pesadelo, quando eles deram por si, Jesus estava crucificado entre dois malfeitores. O Jesus a qual eles tinham tantas expectativas, estava morto, meus queridos. Morreu. Aqueles que eles tinham identificado como o Messias que haveria de vir, o Salvador de todas as coisas, o Deus encarnado na pessoa de um homem, estava morto entre duas pessoas. E é nesse cenário de um sentimento de desolação como esse, que esses dois discípulos da leitura que nós fizemos, estão caminhando de volta para a aldeia de Emaús, meu querido. Cabisbaixo, entristecido pelos acontecimentos, sem nenhuma perspectiva de vida, reclamando por tudo que havia ocorrido. E é justamente esse o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, esse retorno para essa aldeia. É possível que esses discípulos estão indagando entre eles: o que nós vamos dizer quando chegar em Emaús? Nós saímos de lá para seguir Jesus Cristo. Nós dissemos aos nossos pais que Ele era aquele que haveria de vir. Nós propagamos por toda a aldeia que o Salvador, Ele havia chegado. O Cristo encarnado estava no nosso meio. Agora morreu, está morto. O que é que nós vamos dizer quando nós chegarmos lá de volta? Essa era uma aldeia que ficava entre 11 e 12 quilômetros de Jerusalém, e eles estão voltando. Diante desse cenário, os discípulos, eles são tomados por um desânimo muito grande. Jesus, ele morre na sexta-feira à tarde, passa o sábado no túmulo, e no domingo à tarde, 2 desses discípulos estão retornando para a sua aldeia de origem totalmente desanimado, frustrado, pensando como é que eles chegariam neste lugar. Quando de repente, meus queridos, um terceiro viajante aparece do lado deles. Aleluia. Surge entre eles e pergunta qual é a razão do questionamento. É provável que esses discípulos, eles estavam como algum de nós nesta manhã, ou como algum de nós no decorrer da nossa vida, triste, sem perspectiva, caminhando de cabeça baixa, sem saber o que será do dia futuro, do dia seguinte. É quando de repente um terceiro viajante encosta ao lado deles e pergunta: qual é a razão dos vossos questionamentos? Por que vocês vão murmurando à medida que vocês estão caminhando? Aleluia. A pergunta parecia não fazer sentido, pois todos em Jerusalém comentavam sobre o ocorrido. Quando Jesus pergunta: por que vocês estão reclamando? Para eles, a pergunta ela não fazia nenhum sentido. A resposta deles nos mostra isso, porque diz: és tu o único que ignora os últimos acontecimentos? E Jesus pergunta: quais? Quais são os últimos acontecimentos que eu estou desinformado? Digam-me. O que é que tem ocorrido nos últimos dias que eu não estou sabendo? Aleluia.
Bendito seja o nome santo do Senhor. Todos em Jerusalém comentavam a morte de Jesus Cristo. Os grupos de WhatsApp da época, meu irmão, era só o que se falava. As redes sociais, Facebook dos tempos de Jesus, só se falava na sua morte. As praças, na fila do banco, na Caixa Econômica, todo lugar onde eles estavam, estava falando da morte de Jesus Cristo. Os 2 discípulos andando de Jerusalém para Emaús, se encontravam desanimados, sem motivo. Eles haviam ouvido os relatos das mulheres, de que o túmulo estava vazio e de que Jesus estava vivo, mas não creram. Entre o versículo 22 e o 24, quando ele começa a dialogar com Jesus Cristo, ele diz: é fato que algumas mulheres foram ao túmulo e encontraram vazio, e tendo dito que teve uma visão de anjos e que disse que ele agora vive, mas o seu corpo não foram encontrado. Porém, eles não acreditaram nessa informação. Temos a impressão de que eles estavam desanimados e decepcionados, porque Deus não havia feito o que desejavam. O nosso momento de crise existencial, às vezes ele não tem a ver com a promessa que Deus ele realizou. As nossas crises existenciais, às vezes, têm a ver com a concepção que nós tivemos da promessa de Deus, ou com aquilo que nós gostaríamos que Ele realizasse. Porque esses discípulos, eles estão partindo, porque eles tinham uma concepção distorcida daquilo que Jesus Cristo havia prometido. Viram a glória do reino, mas não entenderam o sofrimento de Jesus Cristo. Segunda coisa, quais eram as angústias desses 2 discípulos? Primeiro, eles se sentiam profundamente traídos por Deus. Eles estavam se sentindo traídos por Deus. Esse era o sentimento que eles tinham. Parecia que Deus havia lhe pregado uma peça. Como assim? Nós pensávamos que Ele iria libertar nós aqui do Império de Roma, que Ele viria no estilo o do rei Davi, em que nós iríamos para a briga, nós íamos para a espada, e seríamos libertos de toda a opressão, de qualquer que fosse o império. Como assim? Jesus está morto. Parecia que eles estavam em um pesadelo, meus amados, e que não passava. Tantas coisas haviam sido prometidas. Jesus, ele diz: o reino chegarão a vocês, e vocês serão parte de algo maravilhoso. De repente o sonho vira uma tragédia na vida deles. Aquele em que nós tanto acreditávamos foi crucificado, está morto, está sepultado. Já se faz 3 dias que isso aconteceu. Isso acontece frequentemente, quando acreditamos que algumas das promessas de Deus em nossas vidas não se cumpriram. Além disso, os seus corações estavam cativos ao passado. Eles perderam a expectativa do futuro, meus amados. Quando Jesus ele faz aquela pergunta irônica aos discípulos, estava querendo dizer que eles estavam atrasados em suas informações, visto que era uma informação de sexta-feira à tarde, mas ele tinha uma informação de última hora, meus queridos. Lembra quando a gente, eu não sei se ainda tem isso, né? Então, eu assisto muito pouco televisão, mas acredito que sim. Mas lembra quando a gente estava assistindo televisão e de repente aparecia lá um plantão de última hora? Pam, 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 uma notícia caiu, um avião, não sei na onde, tal, uma informação impactante, informação de última hora. Jesus ele chega para ele com essa informação. A informação de vocês é de sexta-feira à tarde, eu tenho uma fresquinha. Eu tenho uma nova informação para vocês. As últimas notícias não eram de morte, mas de vida.
Sabe o que Jesus estava dizendo? Que daqui para frente, nunca mais a morte dirá a última palavra, pois ele havia vencido a morte. Aleluia. Quais são as últimas notícias da tua vida, meu irmão? Minha irmã? Talvez você esteja aqui com a última notícia semelhante a essa, desanimadora, nada empolgante. Mas Jesus, ele surge entre nós para dizer que ele vive e que por isso ele tem o controle de toda a situação. Aleluia. Imagine Jesus surgindo ao lado dos dois discípulos caminhando. Boa tarde, tudo bem? O que vocês vão reclamando à medida que vocês estão caminhando? Eu trouxe uma nova informação para vocês. Delete a informação de sexta, porque eu tenho uma informação fresquinha no dia de hoje. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Terceira coisa, meus queridos, que eu quero chamar a atenção é para o impacto da ressurreição. Primeiro, Jesus ele revelou as Escrituras a eles e depois abriu-lhes os olhos para que o reconhecesse. Porque quando eles não conseguem entender, Jesus diz: ó nércios e tardos de coração para compreender tudo o que os profetas ao meu respeito havia dito. E o texto diz que começando por Moisés, expunha as Escrituras, nas Escrituras, tudo o que ao seu respeito estava escrito. A maior prova de que compreendemos a Bíblia e que nos encontramos com o Cristo vivo é ter algo empolgante para compartilhar com os outros. A melhor prova de que compreendemos a Bíblia e de que um dia nós tivemos um encontro com o Cristo vivo é que nós temos algo empolgante para compartilhar com os outros. Veja que ao chegar à aldeia, Jesus ele faz menção de passar direto. Jesus ele faz com que iria continuar pela estrada fora, na sua viagem, e ele constrange Jesus Cristo: olha, entra, passa essa noite aqui conosco, porque o sol já se declinou, já está querendo escurecer, viajar à noite é muito perigoso, né? Passa a noite aqui conosco e amanhã pela manhã o Senhor dá continuidade. E uma das maneiras de você honrar um convidado, um hóspede em sua casa, havia duas atitudes que representavam essa honra para um convidado. Uma era lavar os pés, haja vista que o caminho muito empoeirado, da canela para baixo era só poeira, irmão. Os irmãos que vieram do Nordeste e andaram as estradas fora, sabem como é que é esse negócio aí. Da canela para baixo, a canela toda empoeirada. Então, uma das maneiras de você honrar o convidado era lavar os pés. E a segunda era permitir que ele partisse o pão na hora da refeição. E o texto diz que quando Jesus ele parte o pão e entrega aos discípulos, os seus olhos se abriram. E eles reconheceram quem era aquele homem. Só que de repente Jesus ele desaparece, some da vista deles. O que me chama a atenção é a palavra que um diz para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E o texto diz que imediatamente eles retornam para Jerusalém. 11 quilômetros, calcula quanto tempo demoraria mais ou menos de caminhada. 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas, quanto tempo demora para caminhar 11 quilômetros, aproximadamente? O texto diz que eles voltam imediatamente para Jerusalém, aonde os discípulos estavam reunidos, e eles começam a compartilhar algo de maravilhoso que eles haviam presenciado.
Sabe por quê? Porque a compreensão do Evangelho e a prova de que nós vimos Jesus Cristo, que nós tivemos um encontro com Ele, é que nós temos algo de maravilhoso para compartilhar com os outros. Há pelo menos 3 coisas que acontecem a partir daí. A partir desse acontecimento, há pelo menos 3 coisas que acontecem. Em primeiro lugar, quem crer nisso, na ressurreição, vence o pessimismo do mundo. O cenário mundial, irmão, ele não é nada animador. Você olha para as coisas que estão acontecendo, te traz empolgação? Não, nenhuma. Olha para o cenário político, para o cenário religioso, social, tudo. As nações, uma em guerra contra a outra. Entra dentro da política, é um ladrão pior do que o outro, é o que mais tem. Você olha para a questão social, é um problema, é guerras. Você olha para as pessoas individualmente, o pecado se avoluma exponencialmente. Então, quando você olha para aquilo que é visível fisicamente, não há empolgação diante daquilo que nós visualizamos. Não é animador o cenário. Os problemas, eles se avolumam, saúde, financeiro, político, religioso. Contudo, você permanece firme, com convicções nas promessas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, vivemos por fé e não por vistas. A segunda coisa que acontece mediante um acontecimento sobrenatural como esse, quem crê nisso, nessa ressurreição, o desespero espiritual que vem do inferno e toda a tentativa do diabo de nos desestabilizar é frustrado, meus amados. Quem crê em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, toda a tentativa do inferno e de todas as hostes que lá estiver, toda a tentativa de nos desestabilizar é frustrada. Não conseguirá nos dissuadir daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando. Pois aquele que tem em sua vida um domingo pela manhã, não se desespera jamais por uma sexta-feira à tarde. Aleluia! A notícia da sexta-feira à tarde era trágica, era de morte, era de desânimo. Mas a notícia do domingo pela manhã é de vida, é de restauração, é de ressurreição, é de poder sobrenatural de Deus sobre a vida do seu povo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, meus queridos, quem crê nisso, não teme a morte, pois a morte ela foi vencida pelo Senhor Jesus. A sepultura não foi capaz de lhe deter, e ao terceiro dia, ele ressurgiu em glória e em poder, meus amados. Jesus, ele ao terceiro dia, ele vai rugir de dentro daquele local, para demonstrar que sobre ele, nem mesmo a morte tem poder. E quem crer nisso, não teme a morte, pois a morte ela foi vencida pelo nosso Senhor. Quais têm sido as últimas notícias para você, meus queridos? De desespero? E talvez diante dessas informações, ela tenha causado esse desânimo na sua caminhada, na sua trajetória, na sua relação com Cristo. Mas eu quero dizer que o terceiro viajante, meus amados, o terceiro viajante, ele se põe ao nosso lado para caminhar conosco em toda a nossa trajetória. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Para concluir, quais são as últimas notícias? Apresente elas diante de Jesus, pois ele tem poder para alterar o quadro desesperador que talvez você se encontra aqui no dia de hoje. Só ele, meus amados, é aquele que tem o poder para alterar qualquer cenário de desolação,
porque Ele é o Senhor da vida e o Senhor de todas as coisas. Bendito seja o seu santo nome, glória a Deus. Amém, meus amados.